ao nosso tributo ao querido colega Leandro Pessoa de Lucena. O Sindicato de Docentes da Universidade Federal de Rondonópolis, juntamente com o curso de Ciências Econômicas e a FACAP, prestam aí a sua homenagem a esse querido colega que foi vítima da necropolítica do desgoverno de Bolsonaro. Esse governo negacionista, terraplanista, responsável por todas essas mortes que vem acontecendo, por todas essas perdas que nós tivemos durante todos esses meses de pandemia. E nós, mais uma vez, perdemos não só pessoas da família, como também perdemos colegas de trabalho, companheiros de trabalho. E é também para repudiar essa política genocida desse desgoverno, é que hoje nós vamos fazer esse tributo, estamos fazendo esse tributo ao nosso querido colega Leandro. Um colega que sempre esteve à frente das lutas, né? Aí na linha de frente da batalha em defesa da universidade pública, em defesa da ciência, em defesa da vacinação em massa, em defesa de uma sociedade mais justa. É esse colega que nós perdemos. Um colega jovem, com um futuro promissor dentro da nossa universidade, um pesquisador, né, um grande professor. E é por isso que nós vamos render esse tributo ao nosso querido colega Leandro. E pedir aqui que nós repudiemos cada vez mais essa política desenvolvida por esse desgoverno. É uma política de morte que tem ceifado diversas vidas. E então nós rendemos aqui a nossa homenagem ao nosso grande colega Leandro Pessoa de Lucena. Eu quero passar então para o Renato para dar prosseguimento aí às nossas homenagens, ao nosso tributo a esse querido colega tão importante para a nossa universidade. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em nome da Ivanete, eu gostaria de cumprimentar toda a diretoria da Dufmat Rondonópolis pelo apoio, pela parceria e por estar possibilitando essa homenagem para o nosso colega e amigo, professor Leandro Pessoa de Lucena. Eu gostaria de registrar a presença da Fernanda, a esposa do professor Leandro. Fernanda, sinta todo o nosso afeto, nosso carinho. Hoje estamos aqui para homenageá-lo. E vamos homenageá-lo com depoimentos, com músicas, com poesias e com memórias. No dia 14 de maio de 2021, às 16 horas e 45 minutos, foi confirmada a morte de Leandro Pessoa de Lucena, sendo mais uma vítima da pandemia do novo coronavírus, que no Brasil já ceifou a vida de cerca de 450 mil pessoas. 10 dias depois, após chorarmos, sentirmos, lamentarmos e nos revoltarmos com a perda precoce do professor Leandro, estamos reunidos juntos para homenageá-lo por meio de depoimentos, música, poesia e memórias. Esse tributo ao professor doutor Leandro Pessoa de Lucena é uma forma que encontramos para dizer que o nosso colega não foi apenas um número, um registro ou um código de vaga na instituição de ensino. Ao contrário, estamos aqui para testemunhar que ele ocupara um lugar que é insubstituível, cuja ausência já é tristemente sentida. Ele era presença, afeto, potência criadora, amizade, inspiração. Leandro era pós-doutor em Geografia Econômica, doutor em agronegócios, mestre em agronegócios e bacharel em ciências econômicas, tendo ingressado como docente da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Rondonópolis, em 2011.
Desde então, produziu e socializou seus conhecimentos com estudantes, docentes, técnicos administrativos em educação e sociedade em geral. Nesses 10 anos de atuação junto ao curso de Ciências Econômicas, o professor Leandro lecionou nos cursos de graduação em Administração, Ciências Econômicas, Engenharia Agrícola e Ambiental e Zootecnia, incluindo as seguintes disciplinas: Economia Rural, Comercialização Agrícola, Estatística Econômica, Microeconomia, Economia de Empresas, Economia Brasileira, Desenvolvimento Socioeconômico, Economia Agrícola e Economia Agrária. Além do ensino, ele também coordenou projetos de pesquisa e projetos de extensão. Entre 2015 e 2017, foi coordenador de ensino de graduação em Ciências Econômicas. Mais recentemente, vinha atuando em diversas comissões na transição para a atual Universidade Federal de Rondonópolis. Integrou, por exemplo, a comissão sistematizadora do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Rondonópolis, PDI-UFR 2021-2025. Como pesquisador, produziu conhecimento nas áreas de economia urbana e periurbana, economia agrária e dos recursos naturais, segurança alimentar, crescimento e desenvolvimento econômico, tendo publicado vários artigos científicos, além de livros e trabalhos em anais de congressos. Como cidadão, nos últimos tempos, lutou contra o negacionismo, o obscurantismo, e se apresentava como um fervoroso defensor da vacinação em massa, acreditando sempre na capacidade da ciência no combate à pandemia. Leandro era professor, esposo, pai, filho, neto, primo e amigo. Ele tinha apenas 38 anos de idade. Não teve a oportunidade de tomar a vacina contra a Covid-19. Vou compartilhar com vocês o depoimento do professor Leandro. Perdão, do professor Carlos Eduardo de Freitas. Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a iniciativa do sindicato, do professor Leandro, parabéns. Bom, eu e Leandro nos conhecemos ainda no certame de concurso para docente de Ciências Econômicas da UFMT, campus Rondonópolis. Fomos aprovados em 2010 e 2011, viemos para Rondonópolis. Bom, aqui tivemos uma atividade muito grande. Nós moramos até no mesmo apartamento, e ele também estava cursando doutorado, eu tinha acabado de entrar no doutorado, então nossas trocas de ideias, a nossa sinergia foi muito boa. Aí naquele ano de 2011, foi um ano muito desafiador, pois o curso de economia estava no seu segundo ano, estava recém-criado, tinha muitos encargos, muitas aulas, o desafio de uma cidade nova, novas amizades, novos colegas de trabalho. Foi um ano de muito aprendizado e que nós compactuamos naquele ano muito produtivo também. Depois disso, nos casamos, cada um seguiu a sua vida, e ele sempre foi muito proativo na academia, né? Um excelente coordenador de curso, um profissional exemplar, sempre solucionando conflitos ali, além de um esposo e pai dedicado, amoroso. É uma perda muito grande que nós estamos enfrentando, né? Estava no seu auge da produtividade, estava no máximo ali, e
desenvolvendo bastante atividade, sendo muito participativo no curso, no campus, no seu engajamento político, enfim. Leandro, sou grato por tudo que eu aprendi com você. Vá em paz, meu irmão, que Deus te receba de braços abertos. Obrigado. Eu gostaria de passar agora a palavra para o professor Dr. Paulo Henrique Martins Desidério, do curso de Administração, que fará um preâmbulo, vai dimensionar as contribuições acadêmicas do professor Leandro Pessoa de Lucena. Professor Paulo, muito obrigado. Você tem a palavra. Meus cumprimentos a todos os colegas aqui, estendo também meu fraterno abraço a Fernanda, e foi uma honra, né, aceitar o convite do professor Renato para falar desse histórico, né, e a participação do professor Leandro na academia, na produção científica, né, na contribuição dele com a sociedade, a preocupação dele com o outro. Então eu vou fazer aqui um histórico até pessoal, que eu tratava o professor Leandro apenas não como um colega de trabalho, mas como amigo. A gente conversava no WhatsApp, e eu falava meu amigo Leandro, meu amigo Paulo, porque coincidentemente eu assumi a coordenação do curso de administração e ele já estava na coordenação do curso de ciências econômicas. Nós tínhamos, né, os encontros na congregação do ICHS, e ele me ajudou muito, né, muito atencioso com a contribuição em ajudar nas resoluções peculiares de uma coordenação de curso, né, sempre receptivo. As coordenações eram próximas, então a gente tinha altos papos lá. Antes a coordenação de ciências econômicas era praticamente ao lado, né, da coordenação de administração. Então, primeiramente, antes da gente falar desse tema de ciência, né, a contribuição científica do professor Leandro, a gente tem que colocar um relato, né, até de humanidade, porque a temática dele era muito sinérgica, essa questão de humanidade, cada vida importa. Parece que nós estamos num relativismo aqui no Brasil, né, desse senso de humanidade, né, cada vez mais intenso, igual o professor comentou, de negacionismo, de obscurantismo, e a gente observa, né, que a formação científica dentro da academia perpassa, né, todas essas barreiras, esses obstáculos, e o professor Leandro, ele conseguia separar muito bem, né, o profissionalismo, a ciência, das suas crenças pessoais, e ele era um ativista nas redes sociais, e eu interagia bastante com ele, porque quem se omite ou fica em cima do muro, né, consensa com tudo que a gente se encontra aí de barreiras e de degradações sociais, né, porque eu creio que a sociedade tem que ser construtiva, né, e as pessoas não podem buscar essa banalidade, né, que muitos aí fazem metáforas, fazem parâmetros, né, que o Brasil está vivendo um momento, né, de falta de sensibilidade, principalmente com a pandemia. E não podemos aceitar o fatalismo, né. É bom esses movimentos que nós temos aí no contra-argumento, porque tem uma corrente muito nefasta sobre fatalismo. Isso foi um fatalismo, tinha que acontecer e tal. Não, tem que analisar que realmente a incompetência não é fatalismo, e a ciência não admite isso, né? Então, por isso que eu vou passar aqui para vocês um histórico. E antes de passar um histórico do professor Leandro, né, a contribuição dele na academia, o livro dele, né, de fazendas urbanas, porque ele focava muito nessa questão de fazendas verticais,
Eu tive muitas conversas interessantes com ele sobre fazendas verticais, porque é uma linha, como eu também, a minha linha é de inovação e eu sou professor do programa de mestrado Profinit em Cuiabá, que é voltado à inovação, à propriedade intelectual. Nós falamos de cidades inteligentes, smart cities, falamos de inovação social, falamos de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa, de forma muito intensa, tanto no mestrado como no curso de administração. E fazendas verticais, fazendas urbanas, vai ao encontro disso, né? Então, eu citei muito da literatura que o professor Leandro produziu nas minhas aulas, né? Principalmente na área de estratégia, na área de teorias organizacionais, que é uma tendência agora desse século XXI. E uma mensagem interessante do livro do professor Leandro, que ele cita bem aqui no início do livro, da professora doutora Ketty, ele cita, né, de nada adianta plantar árvores se ao mesmo passo não for plantada a conscientização ambiental, um respeito pelo próximo e pelas gerações futuras. A pergunta não é que planeta vamos deixar para nossos filhos, mas sim que filhos vamos deixar para nosso planeta. Por outro lado, pergunte a você mesmo, será que o pensamento revolucionário é capaz de realizar uma verdadeira educação ambiental, uma ecopedagogia? A mesma será capaz de reverter a morte e o extermínio do mundo? O fato é que o despertar da consciência ambiental exige o desapego, pois no futuro, quando a água faltar para seus netos e talvez bisnetos, você verá que no passado poderia ter usado junto com seu filho, ainda criança, mais a vassoura. Então isso revela, né, toda a contribuição científica e acadêmica do professor Leandro, essa produção acadêmica que traz humanidade, que traz valores para as pessoas, né, essa preocupação, tanto que a tese dele foi premiada em 2015, até recebeu uma premiação em 2015, e a publicação dele na área de fazendas urbanas, fazendas verticais, foi apresentada em congressos e periódicos, e inclusive ele fez o pós-doutorado em Singapura, que foi uma experiência ímpar para ele, em termos de contribuição, até para as próximas correntes, né, que ele já ia fazer o percurso. E o livro 1 e 2, ele faz toda uma corrente da importância da inclusão alimentar na humanidade. Então, esse é a essência dos dois livros do professor Leandro, porque ele destaca, né, o crescimento demográfico no mundo, a necessidade de ter um alimento de qualidade, não um alimento, né, com agrotóxicos ou com veneno em excesso, e a inclusão alimentar no próprio espaço que a pessoa está convivendo, seja edifícios, seja algum lote, seja alguma tipologia, que ele mostra experiências da Inglaterra, experiências do Brasil, e isso eu achei muito muito peculiar, e inclusive eu tenho algumas produções científicas, mas a produção do professor Leandro, ela toca muito mais, né? A gente contribui com a academia, mas a dele, essa preocupação da inclusão alimentar, as alternativas para reduzir esse mapa da fome, que o Brasil agora tem uma ameaça real, né, de entrar nesse mapa da fome. Então, eu creio, sim, que nós temos que expandir, né, essa linha dele, que eu creio que além de ser uma conduta acadêmica e científica, é uma conduta humana. E soma-se a isso, né, essa linha teórica dele é uma linha teórica humana, né, porque a pessoa, tanto a linha da saúde, como nós temos nossos grandes cientistas na área da saúde que conseguem minimizar o impacto de uma pandemia pela vacina, nós temos um grande problema grave no mundo, que é a falta de alimentos. Eu creio que é tão drástico quanto, né, um problema de doença, um problema de fome, uma pessoa passando fome, e uma pessoa com ausência de um lar. Então, o professor Renato falou, só para comentar, né,
nesse âmbito, né, de qual que é a contribuição do professor Leandro, que nós não podemos deixar esse legado para trás. Nós, como colegas, como UFR, devemos manter sempre acesa essa chama dele de inclusão social, de inclusão alimentar, essa linha de pesquisa. Podemos incentivar na FACAP que muitas das pesquisas da FACAP sejam derivadas da obra do professor Leandro, que não é só uma questão particular do professor Leandro, mas é o que ele deixou para nós de legado, e que isso tem interesse social, isso tem interesse humanitário, não é só por uma questão pessoal, mas é por uma questão social. Ok? Então, eu agradeço todo esse espaço, né, e foram momentos ímpares que eu convivi com o professor Leandro, e espero que isso não deve ser levado com o tempo. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, professor Paulo. Agora nós teremos uma apresentação musical da professora Raquel Gonçalves Salgado. A professora Raquel é do curso de Psicologia, também integra a diretoria da Dufmat, e gentilmente gravou uma música em homenagem ao professor Leandro. Irei compartilhar com vocês a minha tela. Um instante. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale o caminho sob o sol. É o sol sobre a estrada, o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar.
Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Muito lindo, Raquel. Voz maravilhosa, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiz com a alma, com o coração, com muito afeto. Que as nossas artes, todas elas, as de educar, sejam a contramola de resistência a toda essa tragédia que a gente está vivendo. Nós vamos mudar esse jogo. Esse jogo vai virar. E vai virar porque a gente está se movimentando para isso. Muito obrigado. Um abraço no coração de todos. Eu gostaria agora de convidar o discente egresso do curso de Ciências Econômicas, Leandro Rosa, que teve a oportunidade de estudar várias disciplinas com o professor Leandro e teve a honra de ser orientado pelo professor Leandro. Leandro Rosa tem a palavra. Boa noite, professor Renato. Boa noite aos colegas, professores e professoras, nossos amigos. Reforçando as falas dos demais colegas, dos professores, é uma honra estar podendo participar dessa iniciativa linda, maravilhosa, que a faculdade está tendo aí, de prestar essa homenagem, último tributo ao nosso ilustre professor Leandro. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo ingressando na faculdade em 2016/2, na ocasião ele era coordenador do curso, que foi de 2015 a 2017, e o nosso relacionamento se intensificou na metade do curso em diante, até o término, em função do trabalho de TCC e as ideias forem afunilando para o agro, e o currículo dele foi uma força gravitacional, O meu TCC me levou até o professor Leandro, Eu fiquei honrado, o professor sempre com a palavra de conforto, o aluno, acho que de forma natural tem essa ansiedade, como que vai ser, como que não vai ser, e o professor mais experiente, mais vivido, sempre vem com uma palavra de conforto, e em cada reunião que a gente participava, quando eu via que eu ia apresentar algum material, que eu falei, puxa vida, eu poderia ter sido mais eficiente nessa etapa, ele sempre vinha com um conforto, um alento, assim, dando para a gente um ar de renovação, Então, vou levar do professor, o melhor, até coloquei no texto ali, como dizia o poeta, estará sempre em nossas memórias, no melhor lugar, nos nossos corações, levaremos onde quer que estejamos. E no meu TCC, depois que concluímos, ele até me instigava a gente poder lapidar um pouco mais o trabalho para a gente avançar nos estudos, E eu tenho até minha última conversa com o professor Leandro, eu até compartilhei com os colegas que eu tenho mais contato, foi no dia 23, e ele sempre finalizava a frase assim, ele até mesmo depois de diagnosticado com esse vírus terrível, ele sempre se dispôs, em querer ajudar, E eu fiz uma fala, ele mandou um áudio com a voz, um pouco mais debilitada, mas mesmo assim forte, fervoroso, sempre com aquela energia, que o professor tem, tinha
essa energia. Ele finalizou a frase dele, que eu guardo comigo aqui no meu WhatsApp, né? Obrigado pelas orações. São sempre bem-vindas nesse momento. Um fraterno abraço ao amigo. Né? Ele sempre finalizava os textos dele com essa frase, né? Essa frase fraterno, né? Eu já ouvi tantas vezes, mas na fala do professor Leandro fica mais uma das marcas que o caracterizava, né? Então, para mim foi uma honra conhecê-lo através da faculdade e uma perda irreparável, né? Como disse os demais colegas, né? E que o nosso Papai do Céu o receba com muito carinho. Não é fácil lidar com essa situação, né? Mas tenhamos a fé de que ele permanecerá vivo em nossos corações, nossa mente, que agora está num lugar melhor. Ficará para sempre em nossas memórias. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Muito obrigado, Leandro, pelo belo testemunho dado. E agora eu também gostaria de chamar para essa conversa o Elson, o discente egresso Elson Moreira, que também teve a oportunidade de ser orientado pelo professor Leandro. Boa noite, obrigado a todos, cumprimento todas as pessoas aí presentes. Bom, eu entrei juntamente com o Leandro aí na turma de 2016, /2. Lembro-me do professor que nos recepcionou, o professor Leandro era coordenador, nos recepcionou muito bem, né? E foi fluindo, depois ele se afastou realmente para fazer o seu pós-doutorado, né? E voltamos a nos ver no 6º semestre na disciplina de Economia Brasileira 2, depois fizemos uma disciplina de Economia Agrícola, que foi uma disciplina optativa, né? E a coisa aprofundou mais quando ele foi o meu orientador também do TCC. Eu e o Leandro, nós fizemos aí uma multitarefa, a gente se ajudava muito, e o professor começou a nos orientar presencialmente, ainda estávamos, foi antes da pandemia, né? E o meu tema era esse voltado para a inovação, inclusive tive o prazer de comprar os 2 livros do professor, né? Fazendas Urbanas 1 e 2, né? Em e-book. E logo depois, como o meu trabalho era no sentido de inovação, eu precisava de dados, né? Das trades, né? Das grandes empresas aqui. Então, as portas se fecharam e eu fiquei muito triste, porque eu tinha feito a minha revisão bibliográfica, já estava muito bem avançada, só precisava dos dados quantitativos, e aí eu levei aquele corte, falei, professor, agora enrolou. Aí nós tínhamos matriculado naquela fase especial, né, o TCC especial, o calendário especial, e o professor falou, Elson, não se desespere, nós reprovamos você aqui, a gente volta depois, no próximo semestre, eu vou te ajudar, tá? Vamos partir para o plano B, você está comigo. Aí eu fiquei muito seguro, o professor me deixou tranquilo, inclusive eu e o Leandro, nós ultrapassamos essa etapa, pulamos o semestre, e ele depois juntou de corpo e alma para nos ajudar. Aí veio a pandemia, ele começou a nos orientar online. Lembro-me da disponibilidade do professor como pessoa, lembro da sala de aula, o quanto no seminário ele era paciente, ele dava a oportunidade para a gente falar, ele, com toda técnica e toda a ciência dele, ele deixava a gente muito à vontade, quase no patamar dele, né? E aí, lembro da pessoa dele como atencioso, disponível, ele era bem religioso, ao sábado eu não posso. Aí, professor, não tem problema. Elcio, aos domingos nós podemos nos falar? Eu falei, professor, eu que preciso do senhor, pode ser domingo, de dia, de noite. Então, várias vezes nós reunimos no domingo, uma vez ele estava na casa do sogro dele, lá em Pedra Preta, de lá ele me ajudou, né? Então, assim, falar do professor Leandro é um peso, porque eu lembro, eu perdi meu pai dia 21/10 pela Covid, e eu pensei, nossa, quem mais a gente vai poder perder, meu Deus? Quantas pessoas indo? Perdi amigos, parentes. Quando chegou no professor Leandro, eu, sinceramente, eu levei um choque tão grande, porque
uma pessoa muito admirável, uma pessoa com toda a capacidade. Nossos professores em si, todos com uma inteligência. E eu falei, meu Deus, quanta sabedoria está indo, né, com o professor Leandro. Ainda bem que existe estou vendo o currículo dele, tem 15 páginas. Então, ele deixou a ciência para nós, ele deixou livros, então a gente pode eternizar o professor nesse sentido, né? Eu queria deixar aqui meu abraço para a família, para a esposa do professor Leandro, ao pequeno Almerinho, que eu sempre via nos vídeos dele brincando, um pai exemplar. Olha, é de tirar o chapéu. A gente fala assim, a pessoa foi, a gente fala, não, a pessoa do professor Leandro, para mim, foi um prazer enorme mesmo ter conhecido. Eu quero levar nas minhas lembranças, né? Tá lá registrado no meu TCC, o nome dele, né? A gente pede, por exemplo, deve ter alunos aqui, mais pessoas, para a gente eternizar, referenciar, citar, né? Quem levar o tema dele, vamos usar o nome do professor, porque os livros dele são interessantíssimos, né? Então, com uma riqueza muito grande. Olha, professor Leandro, onde sei que o senhor está no céu agora, com Deus. Para mim, como aluno, como amigo que conheci o senhor, quero dizer que foi uma honra tão grande conhecer. Fiquei muito triste pela sua ida, mas Deus sabe o que faz. Então, fica com Deus. A esposa dele, que Deus te dê muita sabedoria, todos os familiares, que Deus consiga confortá-los, né? E ao pequeno Merinho, que Deus ilumine esse garoto, porque eu tenho certeza que ele vai superar e o Papai do Céu vai nos ajudar. Ok, gente? Obrigado. Era isso que eu queria deixar registrado. Obrigado, Elson. Agora, eu quero compartilhar novamente a minha tela, porque nós temos 2 depoimentos de discentes egressos do curso de administração. Aqui estão os professores Paulo, André e Roseli. Eu gostaria de dizer que o vínculo com o curso de administração era muito forte. O professor Leandro era muito presente, participou do colegiado de curso, sempre lecionou disciplinas no curso de administração. Ele tinha um carinho muito grande pelo curso de administração. Ele lecionava apenas uma disciplina lá. E ele marcou de uma maneira a vida dos seus estudantes, que hoje temos 2 depoimentos de 2 egressos do curso de administração. Vejamos inicialmente o depoimento do egresso Luciano Machado da Silva Araque. Eu me chamo Luciano Araque, sou administrador de graduação, fiz administração pela FMT no ano de 2012. Tivemos a oportunidade de ter o professor Leandro como nosso professor. Eu me recordo bem, foi bem no primeiro semestre, tivemos a disciplina de economia aplicada à administração. Ele, como todos os demais professores, no primeiro dia de aula, ele se apresentou e também queria conhecer os alunos. Uma sala cheia, tinha mais ou menos uns 58 alunos, e ele conheceu um por um. E logo em seguida, ele falou de um trabalho, né? Um trabalho onde ele iria passar o que ele queria desse trabalho, quais seriam os temas abordados no trabalho, e ele até brincou, dizendo que
ele aplicou esse mesmo trabalho num trabalho onde ele iria passar o que ele queria desse trabalho, quais seriam os temas abordados no trabalho, e ele até brincou, dizendo que ele aplicou esse mesmo trabalho numa turma anterior, e esse trabalho não deu menos que 50 páginas. Imagina, né? Alunos, todos os alunos ali, primeiro semestre, ficou meio apavorado, né? Economia, envolver cálculo, e ele queria tanto a parte teórica como cálculo. E um detalhe também que chamou bastante a nossa atenção, ele queria esse trabalho não feito por computador, digitado no computador. Ele queria à mão. E foi um auê no primeiro dia de aula dele, né? Eu lembro que a gente conversa com um colega, com outro e tal, e aí, vamos fazer o trabalho, vamos e tal. Eu sei que no decorrer da semana, ele deu um tempo, claro, para entregar o trabalho, mas no decorrer da semana, é evidente que ele foi explicando como seria a parte de cálculo, tudo, mas uma coisa bastante interessante que ele era um professor que era diferente, né? Diferente porque ele conhecia muito do que ele falava, do que ele passava para a gente, né? E realmente quem pegou desde o primeiro dia, começou, na verdade, desde o primeiro dia, a fazer esse trabalho, chegou no final, conseguiu. Então, um breve relato que tivemos com ele, tivemos essa oportunidade, posso dizer assim, de ter aula com esse professor que, para mim, de uma mente brilhante. Eu queria desejar à família do professor Leandro toda força do mundo e que pode ter certeza, pelo menos para mim, ele nunca será esquecido. Obrigado. Agora, nós vamos ouvir e ver o depoimento do discente egresso do curso de administração, Leonardo Donizete Fante. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Fante. Estudei na UFMT de Rondonópolis nos anos de 2012 a 2016, no curso de administração. Tive o grande prazer de conhecer o professor Leandro logo na primeira semana de aula, o qual foi muito mais um professor para mim. Foi um grande amigo, foi um mestre, um mentor, alguém que eu me espelho por toda a sua carreira, por toda a sua humildade, por tudo que ele faz e fez de bom na vida das pessoas. Eu sou um exemplo e hoje eu não estaria aqui se não fosse ele. Logo no começo da graduação, a gente passou uma greve muito grande, tinha pouco tempo, minha família 1.400 quilômetros de distância, somente eu em Rondonópolis, sem um familiar. E o professor Leandro, ele foi a minha primeira família em Rondonópolis, me acolheu, acreditou no meu potencial. Logo no começo do curso, ele já me chamou para cursos de extensão,
já fiz vários projetos com ele, ajudei ele em pesquisas do doutorado, fiz artigos com eles para revista, para congresso. Ele é uma pessoa extremamente humilde. Eu lembro que eu postei isso em homenagem a ele, que o primeiro Subway da minha vida foi com ele. Um dia a gente saiu mais de quase meia-noite da faculdade, depois de fazer vários trabalhos do artigo para apresentar, submeter ainda para a Sober, e aí depois 2 artigos foram aceitos para apresentação, com o prazer, e a gente saiu para comemorar. A gente sempre saía para comemorar as pequenas conquistas, ele sempre com um abraço fraterno, com palavras amigas, falando de Deus, de espiritualidade. Tenho um apreço enorme por ter ido ao casamento dele, o qual me convidou. Isso para mim é fantástico. Ele está na lista do meu casamento, na onde ele vai poder me abençoar lá do céu, poder derramar as graças. Então, assim, o que eu gostaria de passar a todos é que realmente comemorar, a gente sempre saía para comemorar as pequenas conquistas, ele sempre com um abraço fraterno, com palavras amigas, falando de Deus, de espiritualidade. Tenho um apreço enorme por ter ido ao casamento dele, o qual me convidou. Isso para mim é fantástico. Ele está na lista do meu casamento, na onde ele vai poder me abençoar lá do céu, poder derramar as graças. Então, assim, o que eu gostaria de passar a todos é que realmente o professor Leandro, ele me cativou, me motivou. É uma pessoa que eu vou seguir o exemplo dele, o exemplo de humildade, o exemplo de guerreiro, professor muito inteligente. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, o tanto que ele me apoiou. Ainda lembro dos nossos encontros, visando o mestrado de negócios. Ele chegou até a fazer uma carta de indicação. Então, assim, tínhamos muitos projetos. Era o professor que eu mais mantinha contato, tenho contato com os professores, mas ele um grande amigo. E sempre falando muito bem, sempre defendendo a ciência. Então, eu ainda vou honrar muito ele na minha carreira e ainda vou dedicar conquistas acadêmicas no futuro a essa grande pessoa que ele foi. Tenho certeza que ele é exemplo para muitos, e tem que ser. E a sua história foi linda, foi morar com Deus no céu. E eu me despeço dele como ele sempre me despedia de mim. E acho que a grande maioria dizendo um fraterno abraço, meu querido amigo Leonardo. E hoje eu digo um fraterno abraço, meu querido professor Leandro. E que a gente ainda vai se encontrar nos braços do Pai Eterno. Abraços a todos, muito obrigado. E, novamente, muito obrigado, professor. Que Deus Pai te acolha no céu, braços, e que o Senhor possa nos abençoar e iluminar aqui na terra. Amém. Agora, nós teremos 2 poesias. Primeiro, na voz do professor Benjamin Rodrigues Ferreira Filho, do curso de Letras, Língua Portuguesa, e posteriormente na voz do professor Miguel Espinosa, do curso de Letras, Língua Portuguesa.
Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha sem pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese, penhor de meu sono, luz dormindo acesa na varanda. Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas. Comprimidas há tanto tempo, perderam sentido. Apenas querem explodir. Un pequeño homenaje y tributo al profesor y amigo Leandro Pessoa de Lucena, en defensa de la alegría, de Mario Benedetti. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las pandemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los prosignetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra laguna. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra laguna. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra
Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Contestame, me diseña, la paloma volará, volará, volará. Como el fuego apretado, tengo el culo esperanzado, porque todo cambiará. Muito obrigado, professor Benjamin. Muito obrigado, professor Miguel. Agora, eu quero fazer uma apresentação que eu intitulei Memórias em Fotos. Memórias em Fotos. Eu reuni várias fotos que demonstram o convívio que nós tivemos com o professor Leandro, no trabalho e fora do trabalho. E gostaria de compartilhar essas memórias com todos vocês que estão aqui hoje, como uma homenagem do curso de Ciências Econômicas, que tem sentido muita falta do professor Leandro. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar.
Por isso essa força estranha no ar. Por isso que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale o caminho sob o sol. É o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra. Leandro, a semente do bem plantada no coração dos seus familiares, amigos e alunos crescerá na certeza que sua passagem por esse mundo foi intensa e marcante na vida de todos nós. Sua dedicação ao ensino público de qualidade, à pesquisa e à extensão se perpetuará nas lembranças dos que tiveram o prazer de conviver, aprender e reconhecer a importância do amor à profissão. Como homem de fé, sua crença nas palavras de Deus e no respeito à ciência mostraram a leveza de uma perfeita sintonia entre as habilidades requeridas na vida humana com o plano espiritual. Alma e mente, unidas para o bem comum. Eu agora quero passar a palavra para a professora Cleiva e depois para a professora Roseli. Cleiva e Roseli são coordenadoras da FACAP e juntos estamos passando por tudo isso. Elas são verdadeiros pilares, alicerces
e tem me ajudado. Tem ajudado o curso de economia, e dentro da FACAB tem sido a nossa força. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a Cleiva e a Roseli. E agora eu passo a palavra para a Cleiva. Boa noite a todos, amigos, colegas, familiares do professor Leandro. Eu quero agradecer esse espaço dado ao FIMAT, esse carinho, né, essa homenagem que está sendo feita, muito merecida pelo professor, e é, assim, um espaço que a gente sentiu muita falta, porque essa doença maldita, ela tem nos tirado não só as pessoas que a gente ama, mas ela também tem tirado da gente aquele período que a gente podia estar honrando nossos mortos, confortando os nossos amigos, né? Abraçando nossos familiares. Então, esse momento é um pouco, né? Suprir essa necessidade nossa de falar, de homenagear a pessoa do professor Leandro, né? Que nos deixou tão precocemente. Eu quero falar do professor Leandro como um colega, como também meu professor, porque eu fiz uma especialização em mercado de capitais, né? E ele foi meu professor. E um amigo. Então, assim, em 2018, eu tive a honra de ser aluna do professor, né? A disciplina era Administração de Riscos de Ativos Financeiros e Fundos. E o professor, no primeiro dia de aula, como os colegas anteriores falaram, ele procura conhecer os alunos, né? E contar um pouco da sua experiência na vida acadêmica. Estava contando das viagens que ele fez, em virtude do doutorado, do pós-doutorado. E uma coisa que me marcou, que ele contou pra gente, assim, foi que a gente precisa muito mudar a cultura nossa aqui no país para as coisas melhorarem, né? E aí ele falando como que é diferente, assim, como que é importante também de conhecer outras culturas. E aí ele contou um exemplo, não lembro agora qual foi o local, mas que ele e um dos professores, alguém que ele estava lá visitando, foram em um determinado local, numa universidade, e chegaram cedo, muito cedo mesmo. E não tinha ninguém no estacionamento, né? E aí, ao invés de eles estacionarem o carro próximo de onde eles iam ter o evento, eles estacionaram bem distante, bem longe. E aí foi questionado, né, o porquê disso. E a pessoa lá, local, disse que não, eles fazem esse costume. Quem chega antes estaciona bem longe. E quem chega, né, depois, está mais atrasado, né, precisa estacionar mais próximo. Então ele falou que é uma diferença cultural que a gente precisa, né, pensar no outro, né? Então, assim, são coisas, lições pequenas que o professor foi passando para a gente, não só os conteúdos que ele ministrava, né? E, assim, os colegas falaram aqui, e a gente tem o professor como aquele exemplo, né, de tudo que ele fazia com capricho, né? E sempre gentil, né? E no dia do professor eu lembro que ele mandou uma mensagem pra gente que falava assim: educar com amor transforma. E o professor foi isso, né? Um professor que educou com amor, né? Então, realmente ele transformou muitas vidas, né? E ainda vai continuar transformando, porque esse legado que ele deixou pra gente não morre nunca, né? A gente vai permanecer com ele vivendo sempre dentro da gente e, né, honrando a memória do professor. Então, eu só queria dizer que, mais ainda do que um profissional exemplar, que foi o professor Leandro, né, partiu um ser humano muito especial, que nós aqui demonstramos, né, e ainda é pouco diante de tudo que ele merecia receber de homenagens, mas a gente admirava muito a pessoa do professor Leandro, né, o amigo que é o professor Leandro. E a gente vai sentir muita falta dele, já estamos sentindo muito a ausência dele, como o professor Renato falou, a gente outro dia estava alterando lá, analisando as questões do PDI e me deparei com ele na comissão, né? Eu falo, daí dá uma coisa assim inexplicável o sentimento, sabe? E a gente se coloca no lugar e fica pensando que, assim como foi com o professor, podia ter sido com qualquer um de nós, né? Eu já tomei a primeira dose da vacina e a gente vê assim, quando que todo mundo tirando fotos, né? Da primeira dose da vacina, um momento assim tão especial mesmo, e eu já fico preocupada, será que eu vou conseguir a segunda dose, né? Então a gente pensa assim, em tantas famílias, né, por esse país afora aí, no mundo inteiro,
E aqui, principalmente, muito mais por conta desse negacionismo, dessa situação medonha que a gente está vivendo, né? Que já podia ter mudado, não deixar esse cenário tão trágico ter acontecido, ceifando tantas vidas, né? É isso que revolta, sabe? A gente fica triste, a gente está de luto, mas como eu disse quando a gente soube do professor, né? Eu falo, a gente tem que transformar esse luto em luta, sabe? Porque honrar a memória do professor também é isso. Eu lembro dele tão ativo nas redes, como todo mundo falou, né? E a gente tem sofrido tanto, eu mesmo já perdi na minha família tantos como aqui, tenho certeza que outras famílias aqui também perderam seus, né? Perdi minha netinha tão novinha, sabe? São dores que a gente vai carregar para sempre. Então, só quero dizer isso. Presente, professor Leandro. Obrigada. Nós que agradecemos, Cleiva. Agora eu passo a palavra para a Roseli. Obrigada, Renato. Boa noite a todos. Eu pedi para o Renato para que eu apenas lesse um texto, porque eu falando e chorando fico difícil de ser compreendida. Tá? Mas eu só gostaria de dizer que o Leandro, ele foi, como todo mundo já sabe, como todo mundo colocou, ele foi um grande exemplo de profissional e de pessoa. E o relato de todos os seus alunos diz isso, que alguns professores ensinam, inspiram e ajudam os alunos a mudarem as suas vidas, e o Leandro fez isso. Ele foi esse tipo de professor que ajudou alguns alunos a mudarem as suas vidas, a exemplo do relato do nosso egresso, Leonardo Fante. Eu nunca soube, até o relato do Léo no Facebook, o que o Leandro tinha feito por ele. E eu, que já o admirava, passei a admirar mais ainda. Então, eu acho que a grande característica do Leandro, e eu falei isso para a Fernanda, a esposa dele, depois de uns dias, é que eu acabei saindo, naquele sábado, eu acabei saindo de lá consolada pelas palavras da Fernanda. Porque o Leandro, diferente de muita gente, ele vivia aquilo que ele pregava. Ele foi cristão convicto, nunca escondeu isso e dizia isso para todos. Mas mais do que dizer, as pessoas estão carentes de ações, e o Leandro nunca faltou com elas. Então, tudo aquilo que ele pregava, ele vivia. E isso marcou a vida de todo mundo que pôde conviver com ele. Então, eu gostaria de ler um texto do nosso aluno do segundo semestre, hoje segundo semestre, que foi aluno do Leandro no semestre passado. E ele pediu para que, quando eu solicitei os relatos, ele prontamente me mandou esse texto e eu quero ler. Professor Dr. Leandro Pessoa de Lucena, eu ainda não acredito que Deus te levou. Nos últimos dias, eu tentei não pensar sobre o assunto, tentei me distanciar um pouco. É difícil compreender os planos de Deus. Há uma angústia que não consigo explicar, há um sentimento de tristeza pairando em meu coração. Parece que a qualquer momento irei acordar e ver que tudo era um sonho. Estávamos na expectativa da sua melhora. Infelizmente, não aconteceu. Obrigado, amigo. Essa foi a última palavra que recebi no WhatsApp do professor. Parece que foi ontem, mas já se passaram 4 meses de quando tivemos aula com ele. Gratidão, sentimento que ficará em nós. Agradeço a Deus pela oportunidade que tive em conhecê-lo, por poder aprender e desfrutar um pouco dos seus ensinamentos, do seu conhecimento. São poucos professores que inspiram os seus estudantes. É maravilhoso quando vemos um professor apaixonado por ensinar, que consegue tornar conceitos complexos de fácil entendimento, que transmite seu conhecimento com maestria.
o Senhor ficará marcado em nossa memória como um professor de grande sabedoria e apaixonado por sua profissão. Que Deus conforte o coração dos seus familiares e amigos. Que Ele reserve um bom lugar no céu para o Senhor. Que sua alma descanse em paz. Obrigado, professor. Ilvanei Pereira da Cruz. Eu agradeço o espaço. Obrigada, Leandro. Muito obrigado, professora Roseli. Agora, nós teremos duas apresentações musicais, do professor Flávio Vilas Boas Trovão, do curso de História, e do professor Marlon Dantas Trevisan, do curso de Pedagogia. O professor Flávio pediu para informá-los, inclusive a Fernanda, que trata-se de uma música religiosa, em homenagem ao homem de fé que foi o professor Leandro. Vamos ouvir. Permanece conosco, de Genrosso. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão surgindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre. O que sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. O mar se espraia infinitamente, o vento soprará e abrirá os caminhos escondidos, tantos corações hão de ver uma nova luz clara, como uma chama, e onde passa queima o teu amor, todo mundo invadirá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. A humanidade luta, sofre, espera. É terra seca e no céu não há nuvens, mas a vida não lhe faltará. E a esperança brilhará para sempre, contigo unidos, a fonte d'águas vivas do teu amor, o deserto acabará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais
acontecerá. Mas se permanece, a noite não virá. Muito obrigado, professor Flávio. Linda canção. Um grande abraço para a Fernanda, para o filho dela e, enfim, muito carinho pelo Leandro, que foi um grande colega, né, um grande amigo, e como eu disse no dia que eu soube da sua partida, nós perdemos um dos grandes. Agora teremos a apresentação do professor Marlon Dantas Trevisan. Vim cantar sobre essa terra, antes de mais nada aviso. Trago faca, paixão crua e bons rocks no arquivo. Tem gente que pira e berra, eu já canto pio e silvo. Se fosse minha saúde, o pé de pé tava vivo. No topo daquela serra, vamos nós dois filhos. Vou ficar na minha e sua, isso é mais que bom motivo. Hoje ando pela terra, para dar e ter alívio. Hoje anda fico entre o choro e o rio. Muita Silva, bomba négua, águia lá do paraíso, passarinho do da lua, quando não trigo não sirvo, caso a bela lua fere, canto porque é preciso, porque essa vida é a de não perder o juízo. Canto em qualquer canto. Nós também recebemos um vídeo do professor Adilson José Francisco, do curso de História. Irei compartilhá-lo com vocês. Nesse momento de homenagem, né, ao Leandro e a cada um de nós que perdemos irmãos, amigos, pais, mães, parentes, por cada um que tombou nessa, por cada um e cada uma que não pôde se despedir, porque no fundo essa
essa partida nos iguala e nos faz todos irmãos, como nessa canção, que eu dedico ao Leandro e a todos os que batalham nas frentes da luta contra a morte. Eu tenho tantos hermanos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de manos calientes, por eso de la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo a rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlos con tesón y voluntad. Cuando parecen más cerca es cuando se alejan más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocimos por el extraño dejar, por las coplas que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Um abraço, amigos, companheiros. Um grande abraço a todos. De vida, de esperança e de luta contra todas as formas de morte. Que lindo, Adilson. Muitíssimo obrigado pelo vídeo. Que linda canção. Eu preciso agradecer a presença de cada um de vocês nesse tributo ao professor e amigo Leandro Pessoa de Lucena. Nós precisávamos de um momento como esse, porque a ausência tem deixado muita saudade nos nossos corações. E eu quero muito agradecer a colaboração, a contribuição da diretoria da Dufimate, Raquel, Thalita, Ivanete. Raquel, muito obrigado. A sua existência tem muita importância na minha vida, você tem me ajudado, me ouvido nesse momento difícil, então eu deixo aqui os meus agradecimentos. Agradeço muitíssimo, em nome de todo o curso de Ciências Econômicas,
aos professores Carlos Eduardo, Paulo, Raquel, Benjamin, Miguel, Cleiva, Roseli, Flávio, Marlon, Adilson. Agradeço também aos discentes, Leandro, Elson, Luciano e Leonardo. É claro que nós poderíamos ter mais depoimentos, mais homenagens, mas eu acredito que nós conseguimos, minimamente, transmitir aquilo que estávamos sentindo. A necessidade de mostrar que Leandro era muito especial e importante na nossa vida. A sua presença era marcante. Eu, enquanto coordenador de curso, eu precisava desconstruir a ideia de que ele é apenas um número, um registro SIAP. Leandro era vida, era potência criativa, afetividade, amizade, inspiração. Leandro, muito obrigado por todos os ensinamentos, por toda a amizade compartilhada comigo e com todos os colegas que aqui estão presentes. Essa cerimônia, esse tributo, essa homenagem foi gravada, porque pretendemos disponibilizá-la no canal do curso de Ciências Econômicas no YouTube. Canal esse que foi criado pelo professor Leandro. Ele era extremamente criativo, estava sempre nos auxiliando na criação dessas plataformas que possibilitasse uma melhor comunicação do curso de Ciências Econômicas com a sociedade em geral. Portanto, amigos e amigas, essa homenagem ficará para sempre na plataforma virtual, como o nosso respeito e em memória ao professor Leandro Pessoa de Lucena. Eu preciso muito agradecer a presença da Fernanda. Fernanda, receba todo o nosso carinho, receba todo o nosso afeto, as forças necessárias para você passar por esse momento. E olha, estaremos sempre aqui à sua disposição. Um forte, um grande abraço a você e no Homero. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos, né, por esse momento, por estarem aqui, por terem vindo, pelas flores, pelas escritas. Eu não consegui responder no Facebook, mas eu agradeço a todos. Vai ser muito bom poder mostrar isso para o meu filho mais para frente, né? O quanto o pai dele foi bom, foi especial, enfim, e o quanto ele tinha amigos especiais também, né? Pessoas que compartilharam da vida dele. E eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui comigo, conosco, né? E fazerem isso por nós. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e sigamos. Um forte abraço, um fraterno abraço a todos. Obrigada. Ivanete, tem a palavra de encerramento. Eu combinei com as meninas para que a Raquel e a Thalita fizessem a fala de encerramento. É muita emoção, não tem como não ter emoção. Emoção é necessária, é indispensável. Eu queria dizer que essa homenagem combina muito com o Leandro, com o sorriso dele, com o jeito menino, com o jeito brincante de ser. Eu tenho uma lembrança que eu guardo com muito carinho dele, porque eu o conheci mais de perto quando nós trabalhamos juntos, né, Renato, na comissão de análise do programa Futurice. E ele bastante crítico, muito competente nas suas análises, mas não deixava de sorrir,
Leandro sorria o tempo todo. E meses depois de termos terminado os nossos trabalhos, ele postou no nosso grupo de WhatsApp um vídeo que muito me encantou. Estava começando a pandemia e ele criou um canal do YouTube e parece que ele tinha muita expertise com as mídias, com as novas tecnologias, com as mídias digitais, e ele criou um canal do YouTube para acompanhar o seu pequeno nas tarefas da escola, com todas as atividades intensas da universidade. Ele encontrou tempo para trabalhar com seu filho de forma tão criativa. Quanta pedagogia, Leandro! Você que é da economia, quanta sensibilidade e criatividade. Aquilo muito me marcou, porque me mostrou a pessoa linda que Leandro era e ainda é, porque ele se faz presente nas experiências que foram aqui compartilhadas, nas memórias que nós jamais deixaremos que sejam apagadas. Então, esta homenagem que traz música, que traz poesia, que traz choro, que traz emoção, que traz corpo, que traz alma, combina muito com a pessoa linda que Leandro foi e é. É uma homenagem que quebra a aridez, Aciso, desde o nosso dia a dia dentro da universidade, que a universidade seja mais isto, vida, arte e emoção. A gente precisa disso para viver e para resistir contra toda essa tragédia que nos assola. Eu agradeço também muito, muito, muito a todas e todos. E é isso. Fernanda, um grande beijo, um carinho enorme. Te desejo muita, muita força, Fernanda. Eu imagino que você esteja passando por um momento muito difícil. Mas a vida não é só de coisas boas. A gente vai, a gente aprende e a gente, vai lidar de alguma maneira com esses desafios. Um beijo grande. Bom, eu agradeço, né, a cada uma e um que estão aqui presentes. Agradeço a Renato a construção do roteiro tão bonito e tão importante. Acho que esse momento é um momento que marca alguma coisa que tem sido muito óbvia, né, que é o valor das vidas. Né? Então, a gente está aqui lembrando que aquele docente tinha esposa, aquele docente tinha um filho, aquele docente tinha amigas e amigos, né, no trabalho e fora do trabalho. E acho que chega, né? A Raquel lembrou uma coisa aqui, né, falou uma coisa aqui em outro momento, que é esse jogo vai virar. E nós, enquanto seção sindical, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, né, de fazer esse jogo virar, infelizmente lembrando o óbvio, que é o valor das vidas. Né? Então, tem muito afeto e tem o reconhecimento de que a universidade, ela é muito mais do que os legalismos institucionais. Né? Ela é muito mais do que os textos institucionais. A gente tem que pensar a universidade para além da legalidade, ou pelo menos repensar a legalidade institucional. Essa legalidade institucional, ela tem que estar garantindo as vidas, as condições de vida, né, das pessoas que estão aqui. Né? Então, eu espero que isso tenha fortalecido a tônica de uma universidade que deve considerar, né, o valor das vidas acima de tudo.
A gente produz ciência aqui para garantir a vida em sociedade. E a vida em sociedade tem que ser garantida com afeto, ela tem que ser garantida com uma mínima noção de que nós somos pessoas interdependentes e que a perda de uma pessoa faz muita falta. Eu não tive nenhum convívio com Leandro, mas eu ouvi o choro muito duro de Renato no dia que Leandro partiu, e foi muito difícil para mim acompanhar. Então, a perda de qualquer pessoa dói muito em qualquer um e um de nós. Né? Então, agradeço a todas e todos vocês, né? E podem contar conosco, né, para o que for preciso. Um abraço em ti, Fernanda, muito grande. Muito obrigado a todos. Vida e vacina para todos. Volta às aulas só com vacina para todos. Né? É isso que o Leandro defendia, é isso que o Leandro o tempo inteiro defendeu. E nós também defendemos como sindicato, como pessoas, como seres humanos que somos. Eu quero agradecer a participação de todos os colegas, aqueles que já passaram aqui por nossa reunião, para prestar essa homenagem mais do que justa ao nosso querido colega, que partiu por conta da negligência e da política, né, desse governo, desse desgoverno, que, como eu disse, ele está mais interessado em matar gente, né, do que cuidar das vidas das pessoas. Fernanda, querida, conte com a gente, com o nosso apoio. Nós estamos aqui para te abraçar, te dar todo o nosso carinho nesse momento tão difícil. Eu sei o que é isso, eu perdi 3 pessoas da minha família no começo desse ano. No Dia das Mães eu perdi um primo. Então, a situação é muito difícil. Mas a gente tem que buscar força até onde não sabe onde buscar, para poder enfrentar esse momento. Né? E acho que você tem aí um grande motivo para continuar lutando, que é o seu filho, que é o Homero, né? Que é ele que vai dar o norte para a sua luta, para a sua resistência e para aprender a conviver com esse momento difícil. Porque esquecer a gente nunca esquece. A gente vai aprendendo aos poucos a conviver com a ausência dessa pessoa tão querida. Né? E é isso que a gente está tentando fazer. Eu e minha família também estamos tentando fazer isso. Né? E não está sendo fácil também, não. Mas a gente vai buscando forças e vai enfrentando e vai tentando, assim, acalmar tudo isso, né? E o tempo vai ajudando também a gente a colocar as coisas no lugar e a encontrar aí momentos para encontrar forças, né, mesmo, para poder continuar vivendo e continuar lutando pela vida. E é isso, minha querida. Eu sei o que é perder tantas pessoas, né, queridas. Minha irmã também, da igreja de vocês, a Dulce é minha irmã, e ela chorou muito, sofreu muito, né, ela e Luiz Antônio, quando ficou sabendo que ele entrava internado, e depois eu que falei para ela que ele tinha partido, né, não é fácil, a gente sabe que é passar por isso. Thalita também, recentemente, perdeu parentes, e assim a gente vai, lutando um dia de cada vez. Né? Não é fácil, não, minha querida. Mas a gente vai superar isso, a gente vai aprender a conviver com essa dor. Que é isso, a gente aprende a conviver com essa dor. Um grande beijo, viu? Para você. Muita força. Então, encerramos o tributo ao professor e amigo Leandro Pessoa de Lucena. Um grande abraço. Um grande abraço. Beijo a todas vocês. Beijo, Fernanda. Beijo a todos os colegas que participaram. Tchau. Mais a todos. Abraços. Abraço a todos. Com Deus. Amém. Saúde a todos.